Olá, seja bem-vindo a mais um programa Lição em Dose Dupla. Estamos aqui nesta temporada falando sobre descanso em Cristo. Cada semana temas extraordinários e para nós é um privilégio nos conectarmos com você no podcast, no Facebook, no YouTube também, onde nós conversamos, estudamos e comentamos aqui a cada semana os temas da lição da Escola Sabatina, o nosso guia. Eu tenho aqui o guia comigo, né? Você está vendo aqui na tela, e o guia deste trimestre estamos falando sobre descanso em Cristo. Cada semana temas maravilhosos, está passando rápido e nós chegamos à lição de número 8. Daqui a pouquinho você vai acompanhar com a gente, já vai pegando a sua lição para você escrever os seus comentários. Você que vai acompanhando tanto pelo podcast ou assistindo o vídeo também do nosso programa. Mas eu quero lembrar o seguinte: compartilhe a live, vai marcando amigos, né? Nós sempre temos incentivado você a interagir conosco, fazendo também seus comentários, tanto no YouTube quanto também aqui no Facebook, tá bom? Muito bem, comigo já está aqui pastor Robson Menezes, meu grande amigo também, Wanderson Domingues, o meu carinhosamente Xará, né? Não é só eu que chamo ele de Xará, já tá virando aqui, é o apelido. Para diferenciar, né? Para diferenciar. Igual chiclete em sola de sapato. Rapaz, eu só posso dizer que para mim é um privilégio trabalhar com vocês, ser amigo de vocês e ter a honra de partilhar a lição com vocês e os nossos amigos aí que estão nos acompanhando. E aí, Robinho, tudo certo? Rapaz, preparado? semana após semana, eu fico assim, bastante à vontade aqui para participar dessa roda, esse momento de enriquecimento espiritual, Robinho, pessoal. Vocês são feras, obrigado. E os amigos, né? Robinho aqui é o nosso Abraão, é aquele que Deus falou encher a terra. Rapaz, você tem... Tudo tem um custo, né? Xará, ele tem assim perseverado aqui no programa, rapaz. É verdade. Acordando cedo, tem que cuidar das gêmeas. Não é fácil, não. Às vezes eu ligo Essa pro noite Robinho, deram um trabalhinho, mas pra mãe, né? E olha só, cara, às vezes eu ligo pro pastor Robson, viu, gente? E eu escuto ali, ó. É uma orquestra. É aquele som tenso, né? E ele no telefone. Tem soprano. E se ligar às 6 da tarde até às 8, aí o negócio é complicado. 6 da tarde às 8 é o rush lá em casa. É a hora que tudo dá errado. Quer dizer, as coisas se intensificam, né? Tudo errado não, é muito forte, né? As coisas se intensificam. Agora, quando você olha para os meninos, é um olhar apaixonante, não tem como, né? É muito gostoso. O filho é a oportunidade que Deus te dá para renascer, né? Você vê através do filho que a sua vida, ela restaura, ganha. Então, é uma bênção. Acho que você que é pai e mãe, você sabe o que eu estou dizendo, né? E a gente aprende também com os filhos, e é o meu momento de aprendizado, se bem que vem um pouquinho tarde na minha história, né? Mas estou aprendendo aí. Alguém certa vez disse o seguinte, aí algum filósofo, aí, um pensador, que o filho é um beijo de Deus para um pai e para uma mãe. É algo maravilhoso. Gostoso, um beijo. Somente aí. quando parece com a gente, né? Não, mas daí puxaram a mão, né, cara? Não teve jeito, né? Consegui. Lá em casa é uma divergência de opiniões, não, tanto em casa como fora. Tem gente que olha pro André e diz assim: ah, pastor, é a sua cara. Tem gente que diz assim: é a cara da mãe. A menina, a mesma coisa. Ah, parece com o pai, parece com a mãe. Então, não sei realmente com quem parece, né? Mas eu tenho certeza que eu tenho a alegria de ter os meus meninos. Que bênção, viu? Xará, vai chegar a tua hora, viu? Amém. Receba essa bênção. Evarei Adonai Vestiberei. Como é que é crescer e multiplicar em hebraico, Xará? O grego. Rapaz, eu nem lembro agora. Vai chegar a sua hora, Xará. Meus amigos, chegar. Tem promoção, pastor Robson? Robinho, tem promoção? Tem promoção. É o seguinte, vamos lá. Opa. Já 3 semanas passadas, nós demos aqui um presente muito especial, que foi uma mochila da Casa Publicadora Brasileira, uma mochila especial preparada para você levar para a igreja, levar para a escola, levar para a faculdade, para o trabalho, para onde você quiser. Mas essa semana, vamos fazer diferente, pastor? Vamos, é você que manda aqui, meu amigo. Oxe, eu estou chegando, mandando, chutando a porta aqui, hein? Então vamos lá, essa semana para você que ficou olhando a camiseta que a gente usou, inclusive na semana passada aqui, e ficou com vontade de ganhar, nós vamos sortear. Quantas? Por isso,
a campanha Fica Pastor Robson, Fica Pastor Continua, Robson, né? no programa, porque quando ele vem... É muito Xará, brinde, né? Xará, quando está aqui eu, você e mais um, cara, não tem Rapaz, nada, não tem quase ali- nada aqui. É um Poço seco, né? brindezinho ou outro, Cisternas porque rotas, né? Agora ali é a fonte Então, que meu jorra amigo, para a vida eterna. Exatamente. Pessoal, escreve no Facebook, no YouTube aí, ó, Fica Pastor Robson, Fica Pastor Robson, porque ele ficando é abundância, mochila, entendeu? Camiseta. Essa semana, Pastor Robson, vai ser... Vamos chutar aqui o pau da mesa mesmo? Aqui, ó, o pé da mesa? Então vamos lá. 3 Embora camisetas num dia? eu que estarei dando a camiseta, mas você que Então, decide. eu tô convidando pra chutar e não dar na canela. 3. 3 camisetas? Continua as regras, né? 3. Continua as regras. Exatamente, Tem que Xará. postar Não lá muda, que ainda fica estudando, até né? fácil o pessoal memorizar as Isso. regras. E marca Então, a gente beleza. aí nas suas redes sociais, viu, galera? Então, 3 camisetas essa semana. 3 camisetas. Da Escola Sabatina. Escola Sabatina. Bonita, linda. Aquela lá é top. Obrigado, Então tá. já ganhei a minha. Já tem a sua aí. Fera. Beleza? Xará, só lembra então, pessoal, porque pode ser que tenha alguém que Opa. tá chegando. Nós vamos colocar as regrinhas na internet, mas explica aí. Vamos lá, então você vai fazer um print da tua tela aí ouvindo o podcast, Deezer, Spotify. Você pode também tirar uma selfiezinha aí assistindo Lição em Dose Dupla pelo YouTube ou pelo Facebook, ou tirar uma foto da sua classe de escola sabatina ou alguma pessoa que você estuda a Bíblia. Fácil, né? Marca lá o Lição em Dose Dupla, marca o Pastor Robson, Pastor Assunção, Pastor Domingues e você já ganhou a sua camiseta. Quer dizer, e aí você torce aí pra não ser azarado, né? Os azarados vão ficar só na vontade. O azarado continue azarado. Mas vai pro céu também. Vai. Pastor Wanderson Domingues, meu amigo, vamos orar. Vamos lá? Vamos orar. Bom Pai, começamos agora a recapitulação de um importante tema da lição da Escola Sabatina. Nós temos que ter liberdade para ter descanso das agruras deste mundo. E quantos são os que sofrem pelos mais diversos motivos que estão nos ouvindo e assistindo neste momento. Que Teu Santo Espírito os alcance, que a lição traga um bálsamo, uma mensagem do céu para todo aquele que está lutando nesta vida, na peleia, na batalha. Sinta que o Senhor está com ele. Assim oramos por Cristo. Amém. Livres para descansar é o tema que começamos agora, o nosso debate, a nossa conversa. E durante esta semana nós estudamos e estamos estudando um assunto tão atual, amigos, tão relevante para o momento da humanidade, eu poderia dizer assim. Quando nós olhamos nas Escrituras, o Novo Testamento, nós vamos encontrar um Jesus que surpreendeu de maneira extraordinária as pessoas que ele entrou em contato. Jesus lidando com os impossíveis aos olhos humanos. Jesus curando, por exemplo, cegos, paralíticos, pessoas que vinham até ele, pessoas que Jesus ia até ele. Algumas pessoas tinham um encontro com Jesus, saíam curados ou transformados. Alguns corriam, saíam correndo como aqueles leprosos e no meio do caminho, Xará, eles foram curados e um deles voltou para expressar sua gratidão a Jesus. É muito lindo, por exemplo, ver que não havia limites, era a cegueira, era a paralisia física, era uma lepra, Jesus tinha poder sobre tudo isso, inclusive nós poderíamos dizer que os maiores milagres realizados por Jesus em relação a problemas no corpo do ser humano foi quando Jesus ressuscitou pessoas. E nós vamos entrar aqui em a lição, o autor trouxe para nós 2 grandes exemplos, porque quando nós falamos de doenças, normalmente as pessoas se preocupam com os sintomas. Um dos exemplos que nós vamos estudar, ele traz um caso visível. Um outro exemplo, aquilo que os olhos não podem ver, mas é um problema grande, um problema que é real. Eu quero convidar então vocês, amigos, a gente começar aqui com o Salmo 27, verso 1, para a gente introduzir o nosso debate, o nosso tema. Como é relevante o Salmo 27, verso 1, para introduzir, trazendo para a gente um cenário, uma grande realidade da existência de Deus, do papel de Deus no sofrimento, nas adversidades do ser humano. Quer ler, Xará? Posso ler aqui? Salmos 27, verso 1.
Diz Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? E se nós fôssemos continuar, Davi vai dizer que ainda que um exército se acampasse ao redor dele, ele não precisaria temer, nem se atemorizar o seu coração, porque a sua confiança estava em Deus. Que salmos, não é, senhores? Maravilhoso. Eu tive o privilégio, pastor Robson, de visitar alguns castelos, quando eu estive ali na Inglaterra, Irlanda, País de Gales, aquelas regiões ali são regiões muito históricas, e a gente olha para aquelas estruturas que foram construídas para inibir ou até mesmo impedir a entrada de um inimigo, com muros muito altos. É interessante porque na Europa você tem várias cidades, né, que elas são cercadas por muros, e os muros eram construídos justamente para inibir ou impedir a entrada de um inimigo, né? E Davi vivia nesse contexto, de ter fortalezas, de ter muros que impressionavam. Nós temos várias histórias de cidades que levaram muitos e muitos anos para serem conquistadas, tamanha a sua estrutura de proteção. E Davi chega à seguinte conclusão de que realmente Deus, pastor Robson, é aquele que é a verdadeira segurança do ser humano. Isso ajuda a entender um pouquinho mais quando a gente percebe que a cura, ela não está em algo, mas em alguém. Esse alguém é Deus, o único suficientemente capaz de nos curar. E quando a gente analisa aqui o que o nosso guia trouxe, a gente percebe uma coisa bastante interessante. Ele vai falar sobre a questão dos sintomas, das doenças, enfim, as nossas fraquezas, os nossos pontos cegos. E há um tempo atrás eu estava lendo um livro sobre neuromarketing, e o autor trouxe o caso de um pesquisador ucraniano, um psicólogo chamado Louis Sheskin, que foi um dos pioneiros a trabalhar com a questão de pesquisa de mercado e a influência do design no consumismo. Esse camarada, só para vocês terem uma ideia, foi responsável por mudar a cor da margarina. Ela era branca. E aí, sabendo do design, das cores, os efeitos que isso traz sobre nós, ele sugeriu a mudança da cor de branco para amarelo, colocaram corante e aquilo grudou, né? Porque o amarelo é mais agradável ao paladar. Então, dentro desse contexto de pesquisa dele, ele fez algumas pesquisas. E a grande tese dele é o seguinte: não é o que eu penso que vai trazer valor ao produto ou vai trazer gosto em massa pela compra daquele determinado produto. Ele diz o seguinte, que existem coisas que são imperceptíveis dentro da nossa mente, que são coisas que passam assim, despercebidas aos olhos, mas estão presentes no inconsciente, que são essas coisas que são os gatilhos que nos fazem escolher, decidir e também tomar gosto por algumas coisas. Pra você ter uma ideia, esse camarada aí, né, esse pesquisador chamado Louis Sheskin, ele previu uma coisa, por exemplo, lá no passado. Ele previu que havia um Ford muito conhecido na época, o Ford Edsel, que esse Ford ele seria um fracasso de venda, em virtude do que ele aparentava, o que ele transmitia. E, ao mesmo tempo, ele previu o sucesso do Ford Thunderbird. Eu não sei se vocês já viram esse carro, né? Que tomou gosto popular. E, por causa disso, foi contratado pela Ford e outras mais. Então, ele disse o seguinte, que se você capricha na embalagem, você faz com que as pessoas, através do seu inconsciente, se você produzir a coisa certa, através das cores certas, das imagens certas, isso daí vai trazer para a pessoa um poder de escolha muito maior, que ela nem vai saber por que ela vai se afeiçoar àquilo. Você vai passar pelo seu inconsciente. E, às vezes, o problema da doença não tem a ver com aquilo que é visível, que é perceptível, que está no reino da consciência. Conforme a gente viu aqui, você pode ter casos visíveis, sintomas visíveis, problemas visíveis, mas às vezes nós nos deparamos com problemas invisíveis. E dentro desse contexto, deixa eu ver como que Jesus ele propôs a cura para nós. E aí eu quero passar aqui a bola para vocês. O que é cura, de acordo com o ministério de Cristo? A cura, ela trabalha em duas perspectivas, no sintoma, na sintomologia e na doença, né? Então, se você vai analisar o ministério de Cristo, a maioria dos milagres que Jesus fez
não foram para resolver o problema da doença. O que é isso? Foi para resolver o problema aliás, não foi para resolver o problema do sintoma, mas da doença. Quer ver só? Jesus, ele sempre focava os sintomas. Quando ele vai curar esse paralítico aqui, as pessoas ao olharem para o paralítico diziam, o problema dele é que ele falta capacidade motora, ele não consegue andar. Jesus olhou para ele, não, o que falta para você é uma condição de graça. Quando Jesus ele cura um cego, ele não está resolvendo o problema daquele rapaz. Porque o problema dele não é visão, é outro, é uma condição, é um estado interior. Então a cura, de acordo com o ministério de Cristo, que é o grande médico dos médicos, ele veio não para resolver sintomas, ele veio para resolver problemas, doença. E é por isso que o ministério de Cristo, apesar de escrever inúmeros milagres, na verdade são 35 registrados nos 4 evangelhos, você vai perceber que o milagre não é o foco dele. Porque quando ele fala para Tomé, porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Não seja incrédulo, mas crente. Ou seja, eu sou convidado a viver não por aquilo que é perceptível, visível, que muitas vezes está ligado ao sintoma do problema. Até porque, pastor, os milagres não podem ser uma evidência da manifestação da verdade. Os milagres não podem ser, Xará, a única forma de nós entendermos que Deus ele está conosco. Porque nós vamos ver até durante a lição, em muitos momentos, Deus não vai curar. Até porque Jesus não curou todo mundo. Não curou. Quando ele esteve no tanque de Betesda, a Bíblia registra uma cura. E os outros? E os outros? A gente não sabe se ele curou ou não, mas dá a impressão de que ele não curou. Então, o foco de Cristo não é o sintoma. O foco de Cristo é a doença. Foi nisso que ele veio focar. E é isso que a Bíblia diz, que ele veio buscar e salvar o perdido. Né? Senhores, isso é importante porque nós vivemos numa época da religião fácil. Onde as pessoas vivem em busca da prosperidade, não é? Que é sempre ter. E muitas pessoas vão atrás do milagre. Milagre do dinheiro, milagre da cura. E é óbvio que são coisas boas neste mundo. Mas se esquecem da eternidade, não é? Se esquecem que os milagres de Cristo tinham um propósito naquele momento. Como vocês disseram, não curou todo aleijado, não curou todo cego, não curou todo leproso. Todas as mulheres com fluxo de sangue. Foi pontual para nos ensinar algumas coisas, que por detrás do visível existe o invisível, por detrás do efêmero existe o eterno. Muitas pessoas que Jesus curou, aliás, todas que Jesus curou e ressuscitou, morreram. Todas. Passaram pela morte, então ele queria algo além para elas. Isso é muito importante ser destacado. Xará, vamos entrar na história de Marcos. Vamos, que Marcos está em 2, né? Capítulo 2, de 1 a 4. Marcos 2. Posso ler para vocês aqui? Vamos lá. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e quando ele estava em casa, muitos foram ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar, e ele lhes anunciava a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o eirado, os telhados não eram fáceis de ser tirados naquela época, a ponto correspondente onde ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Pode continuar ou para aqui? Acho que seria bom ler pelo menos o quinto ali, Sim, né? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos fariseus e escribas que estavam ali assentados diziam em seu coração: por que ele fala deste modo? É blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, sabendo do que estava no coração deles, disse: por que vocês estão arrazoando entre vocês no seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou levanta-te do teu leito e anda? E para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Eu acho fantástico aqui a primeira parte ali, né, da história, é porque ela vai descrever sintomas, né? E aquele homem, evidentemente, você já olhava para ele, não sabia andar, precisava ser carregado. Isso é um sintoma. Qual que é o sintoma? Da falta da capacidade de andar. Quando a gente olha para situações assim, que são visíveis, fácil de você identificar, a gente tem que lembrar o seguinte, que o sintoma, ele pode, ou geralmente, ou quase que
massivamente, os sintomas se apresentam de maneira visível. Geralmente. E o visível aqui vai estourar em algum lugar, vai dar algum problema. Se você tem uma doença, ele vai estourar em algum lugar. Ele é visível. E o sintoma, ele produz uma mudança, ele produz uma disforia. Isso daí pode ser, às vezes, trazido por uma doença subjacente escondida. Então, todo sintoma, ele não é o problema. Por exemplo, esses dias eu estava andando e acendeu o painel de temperatura do meu carro. Acendeu, eu fiquei preocupado, parei. Aí, daqui a pouco, desliguei o carro, liguei de novo, andei, acendeu de novo. Bom, ao olhar ali para o painel, o problema não é a luzinha que está acendendo. Ela é um sintoma de que algo muito ruim está acontecendo. Então, eu tive que parar, levar o carro mecânico para ele procurar qual que era o problema. E, através do sintoma, ele descobriu qual era a doença. Era um cano rachado vazando água que estava elevando a temperatura do motor. Esse era o problema do motor. Então, na história deste homem, a gente tem que lembrar que o sintoma, aquilo que é visível, não é o mais importante. Ou pior. Não é o pior. Né? Aquilo está dando um sinal, um alerta. Mas existe algo que está lá escondido, dentro do coração. E o nosso grande problema é que nós somos sintoma... Deixa eu criar um neologismo aqui. A gente faz a idolatria do sintoma. Sintomolatria. Sintomolatria. É isso daí. Nós somos sintomolatrólogos. Nós amamos procurar as coisas visíveis nos outros. A gente ama ver, não, o seu problema é esse daqui. Não, o seu problema é esse daqui. O seu problema é aquele. Sendo que Paulo tem um verso que eu até quero ler aqui com vocês. Quando você procura aí, Robson, vivendo numa pandemia, o maior problema não são os sintomas da Covid. Eu, por exemplo, tive a Covid, os sintomas não me deixaram tão preocupados, mas a questão é o vírus. É o problema que está lá, e às vezes nem sempre ele é perceptível, né? Olha só o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios 4:18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ou seja, a gente tem que lidar mais, como o pastor Wanderson falou agora há pouco, não com o efêmero, mas com o eterno. Então, para isso, a gente precisa procurar doença, não sintoma. Xará, tem um pensamento aqui no nosso guia, que ele também amplia o que nós estamos dialogando. É um pensamento que foi exatamente escrito no livro Desejado de Todas as Nações. Você pode conferir lá nas páginas 267 até a página 271. Você tem aí a descrição desse relato histórico. Mas há um trecho que diz o seguinte, que o paralítico havia feito coisas das quais ele não se orgulhava. E a sua vida pecaminosa tinha causado a doença. E os especialistas espirituais traçavam uma linha direta entre causa e efeito. Então veja, aqui clarifica um pouco mais esse contexto, amigos, de que o problema que ele tinha uma raiz. E segundo esta autora, Ellen White, ela diz que a raiz do seu problema tinha sido uma vida pecaminosa. Nós não podemos fazer uma teologia farisaica de que todo mundo que tinha uma doença era consequência do pecado. Eles fazem isso também em João capítulo 9, né? A Bíblia tem que ser vista como um todo. E ali no início do capítulo 9 de João, diz que passando Jesus viu um cego de nascença e os discípulos influenciados pelos fariseus, não é, escribas, eles perguntam, mestre, quem pecou, ele ou seus pais para que nascesse cego? Ou seja, o camarada podia até herdar doenças por causa do pecado dos pais ali, como se Deus fosse punitivo nos filhos, não é? E Jesus diz, não, nem ele, nem seus pais, mas já que ele está assim, se manifeste nele a glória de Deus, né? No caso deste homem, Ellen White comenta claramente que havia uma relação direta da situação que ele estava pelas escolhas de vida dele. E isso pode acontecer, uma pessoa que vive uma vida promíscua, e ela sabe da vontade de Deus, sabe que é pecado a promiscuidade, ela pode contrair alguma doença por escolha dos seus atos, não é? Dos seus pecados ali. Então, a situação que ele estava, uma doença que ele havia adquirido ali, foi exatamente por escolhas do passado. E isso o afligia mais ainda por causa da teologia que os fariseus jogavam. E embora fosse consequência das escolhas dele, Jesus ele mostra que a graça ela vai no caminho contrário. Porque antes de curá-lo, Jesus já o perdoa. Jesus sabe que o pior para aquele homem não era o fato dele não andar.
era saber que ele estava num estado deplorável, não só físico, mas espiritual, por causa dos erros do passado, de ir contra a vontade de Deus. Então o que que Jesus faz? Olha para aquele homem e sabe que ele precisa mais do que cura física. Ele precisa de cura espiritual, cura emocional, e Jesus diz: filho, eu perdoo os teus pecados. Ali, eu imagino que para aquele homem, já não precisava nem andar mais, não precisava. Ele estava salvo, ele estava curado da principal doença. Mas aí como questionam Jesus, não é? Porque, queridos, humanamente falando, os fariseus olham, quem pode perdoar pecados senão Deus? E aqui é uma lição, não é? Pessoas que estão aí se confessando com líderes religiosos para pedir perdão de pecados, rezando tanto, andando tantos quilômetros, quem perdoa é Deus, não é? A Bíblia já nos diz que é Deus. Aí Jesus diz, vocês acham que eu não sou Deus, que eu não posso perdoar pecados? À vista humana, o que é mais fácil dizer? Perdoar estão teus pecados ou levanta-te e anda? À vista humana, à primeira vista, levanta-te e anda. É mais difícil, né? Perdoados estão teus pecados, é mais fácil. Eu olho para você e digo, você está perdoado. Até porque eles achavam que ele estava louco, né? Exatamente. Você não pode perdoar. Eu falei, não, para vocês entenderem que eu posso perdoar. Aí Jesus diz, eu vou dar a prova na teologia de vocês, então, de que ele está perdoado. A prova da autoridade. Vou mostrar minha autoridade para vocês. Eu vou dialogar com vocês aí no nível que vocês acreditam, então. Só para que vocês entendam que eu tenho poder para perdoar pecados, Então, levanta-te e anda. Aí, vocês não viam relação de cura de doença com pecado? E agora? Mas exatamente para que o homem e os outros não entendessem que a cura já significa perdão de pecado, Jesus primeiro o perdoou e não primeiro o curou. Agora, amigos, olha que interessante. Quem leva o indivíduo são os amigos. Eu comecei a pensar agora, Xará, do ponto de vista dos fariseus, mestres da lei, jamais eles iriam levar esse indivíduo a alguém. Aliás, eles não carregariam. Eles não carregariam. E não permitiriam chegar, né, perto. Né? Por quê? Olhando para esta revelação aqui, escrita por Ellen White, que ele tinha uma vida, a sua vida pecaminosa tinha causado a doença, me chama muita atenção os amigos, porque os amigos, entre aspas, vamos dizer assim, eles teriam todo o direito de dizer assim, nós não vamos lhe ajudar, porque você é culpado disso aí. A tua vida é pecaminosa. Então, a partir do momento que eles levam, eles não estão com um olhar de acusação. Com atitudes de acusação. Há uma, de certa forma, a gente vê o envolvimento da graça no coração destes homens, de não apontar o dedo, de não acusar, mas... Mesmo ele sendo pecador. Mesmo sendo pecador, mas a gente vê uma determinação nestes homens de ajudá-lo a ter uma vida diferente, a ponto de colocar na parte de cima da casa, remover ali aquela cobertura, todo um esforço, porque não foi só levar. Viu, pastor? Aqui entra algo muito importante que eu vou falar com muito cuidado, a gente comentou aqui até um pouco antes, de uma palestra que eu vi outro dia de um doutorando em Oxford em psiquiatria, e o principal trabalho dele é lidar com pessoas que estão ali na depressão à beira do suicídio. E ele diz que os homossexuais são um grande grupo que ele trabalha de risco para o suicídio, pela perseguição, por tudo que eles enfrentam pessoal, as lutas, as perseguições da família, às vezes até da sociedade, não é? Que a gente sabe que tem aí a homofobia, esse ódio, não é? E eles são perseguidos e sofrem muito esse grupo. E ele diz o seguinte, eu recomendo a esse grupo de pacientes a se afastarem da igreja. E fiquei pensando, por quê? E ele disse por quê. Ele disse porque nós como igreja, e esse psiquiatra ele é presbiteriano, ele disse porque nós somos um alto fator de risco para eles. E aí eu fiquei me questionando enquanto cristão. Que tipo de seguidor de Jesus sou eu? E aqui eu não estou questionando, gente, o que está certo e o que está errado, tá? Me entendam. Eu estou analisando o ser humano que precisa de ajuda. Porque aí nós podemos aí, Xará, englobar outros contextos de sofrimento. Exatamente. Né? A gente pode usar pessoas que... a violência passaram doméstica, por violência, por família que não deu certo, um monte de coisa, planos na vida. Exatamente. Os que estão feridos emocionalmente. Mas ele dizia... Até mesmo os doentes físicos que não podem ir à igreja e não recebem o cuidado. Eu citei porque ele cita isso, não é? Mas eu fiquei pensando o seguinte, viu, Xará e Robson? Que lógica cruel é esta que nos faz, como seguidores de Jesus, ser um fator de risco para alguém que precisa de ajuda? A ponto dessa pessoa, ao invés de se aproximar de nós, e nós, como os amigos deste homem, ajudar, a pessoa ter que se afastar de nós. E como vocês disseram, outros grupos que estão sofrendo por aí.
Que lógica cruel medieval do evangelho é essa que nos faz falar que nós temos que... Posso pegar seu copo aqui, Xará? Ele está vazio aqui, ele está só de decoração. Nos faz dizer que a gente tem que amar o pecador e odiar o pecado, mas o nosso copo de ódio, porque as pessoas sofrem situações diferentes da nossa, não é? Está tão transbordante E eu não tenho coragem de vaza pro derramar copo de sobre o amor. outro. Quer dizer, enche o copo do amor de ódio também, e nos tornamos grupos de riscos para diversas pessoas e grupos na sociedade. Os amigos desse homem, você poderia dizer, você é pecador, é consequência do teu pecado, nós vamos te abandonar aí, como vocês comentaram. Eles disseram, não. Amigo, nós não estamos aqui para te julgar neste momento. Nós estamos aqui para te ajudar neste momento e te conduzir a Cristo. Porque quem vai a Cristo vai do jeito que está, mas nunca volta da mesma forma. Olha, eu sempre falo para professores líderes de escola sabatina, quem lidera um pequeno grupo, eu sempre digo o seguinte: nós fomos chamados, Deus nos deu uma vocação pastoral. O professor de escola sabatina, escuta aí, você que é professor, se num sábado de manhã você se levanta para compartilhar o conteúdo da lição, sem você ter preocupação com as tuas ovelhas, o teu lugar não é aí como professor, ou você tem que mudar a sua atitude. Porque sentados ali, Xará, ali é aquela multidão que seguia Jesus. Tem gente com feridas emocionais, pessoas que estão sofrendo no casamento, gente que perdeu o emprego, gente depressiva, gente triste. Tem gente alegre, claro que tem. Há pessoas alegres, há pessoas que estão eufóricas, há pessoas que estão experimentando momentos extraordinários com Deus, mas a grande questão é, o professor levanta e ele pensa assim, não, meu papel aqui é passar uma lição extraordinária. Eu não me preocupo com o que as pessoas estão passando. Eu não estou disposto a levá-las até Jesus. Eu estou preocupado com o meu conteúdo. Eu não estou preocupado se elas estão paralíticas, se elas estão vivendo em pecado. Isso não é problema meu. Amigos, Deus nos chamou para nós pastorearmos, cuidarmos uns dos outros. E se for necessário, a gente tem que pagar o preço de carregar, de subir no telhado, subir na casa, tirar o telhado e descer a pessoa para que ela tenha um encontro com Jesus. Eu penso que o grande problema da religião dos fariseus, que nos alcança hoje, aqui, né, em pleno 2021, é não compreender quais são os contextos de uma consequência. Que todo sofrimento é a consequência de alguma coisa. A gente, quando sofre, você está carregando alguma coisa que veio de algum lugar. De uma decisão sua, aquilo que você plantou, e na visão dos fariseus era só isso. O casuísmo deles só dizia o seguinte, você, a causa e efeito, pecou, vai sofrer. Então os que não sofriam eram os que desfrutavam de uma condição moral, espiritual mais elevada. Mas eles se equivocavam em duas coisas. Além daquilo que eu planto, eu também posso colher o que alguém plantou. Então, às vezes, o meu sofrimento ele pode ser devido à ação de alguém. Uhum. Por exemplo, alguém que é abusado, alguém que é desamparado emocionalmente falando, ele vai colher o que alguém está plantando. Só que além de eu colher aquilo que eu planto e colher aquilo que alguém plantou, eu posso colher aquilo que o pecado plantou. E foi nessa ótica que Jesus bateu tanto, quando ele ofereceu o perdão. Porque o perdão é aquele que é suficientemente capaz de trabalhar com a ação do pecado, com a minha ação de autodegradação e com a ação de infecção que vem da parte de alguém colocando tudo que não presta sobre mim. O pecado é esse remédio, essa vacina que trabalha com todas as variantes de deformidade e consequência. Agora, olha a graça, melhor dizendo. Olha né? que interessante, né? Eu me lembro que, quando nós fazíamos teologia, nós lemos um livro, você lembra? No Leito da Enfermidade, né? Uma autora... me fugiu o nome dela. Vou dar uma pesquisada aqui. Mais interessante, como lidar com os enfermos. Tem gente que não sabe lidar com os enfermos. Tem uma frase aqui na lição que diz o seguinte: atribuir culpas ao doente, por exemplo, não traz cura e restauração ao enfermo. Tem gente que vai visitar um doente no hospital, a presença dele, as palavras, deixam o indivíduo mais doente ainda. Em Isaías, no capítulo 44,
No verso 22, Deus diz assim, através do profeta: eu desfaço, Israel, as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem, torna-te para mim porque eu te remi. Deus, ele vai além de perdoar. Ele nos ajuda a resolver os problemas que as nossas escolhas erradas criaram. E o que Deus está dizendo aqui em Isaías é o seguinte: a tua vida está um nó por suas próprias escolhas, você não está sabendo nem mais como resolver as consequências. Além de te perdoar, eu desfaço os nós da tua vida como o sol faz com a névoa. Ela desaparece. Jesus olha para aquele paralítico e diz: é consequência das tuas escolhas do passado? Eu vou além de te perdoar. Eu vou fazer você sair daqui andando, eu vou te ajudar ainda a resolver os problemas que você criou. Ele é o Deus que vai além, né? Amém. Amigos, eu quero entrar na segunda parte da lição, porque eu acho muito relevante esse tema. Nós vamos entrar aqui na temática sobre as doenças da alma. E a lição traz até o tema da depressão. Por incrível que pareça, hoje a depressão é a enfermidade que mais tem tirado vidas nesse mundo. Inclusive, nós temos um dado aqui no nosso guia da OMS, esses dados, de que a depressão hoje afeta mais de 300 milhões de pessoas. Isso, claro, pessoas que procuram uma ajuda, procuram um médico. Nós podemos ter certeza que esse número é muito maior. E para a gente entender o pontapé inicial sobre essa conversa que nós vamos ter agora, há um exemplo bíblico que nós vamos encontrar de um dos grandes heróis da Bíblia, chamado Elias, que foi um profeta. Eu poderia, antes de entrar na história, fazer uma sistematização para a gente criar um caminho para sair do primeiro para o segundo exemplo? Eu acho que o cuidado do nosso guia, da lição desta semana, foi em trabalhar com alguns passos. Primeiro, ajudar o leitor da Bíblia, o cristão, a pessoa que exerce a fé, a entender os sintomas e qual é o papel dele e qual é o papel de Cristo ao tratar o sintoma. Mas depois, ela vai falar da doença. A lição fala da doença, que é o pecado, a degeneração que está lá dentro, do caráter. O sintoma é visível, a doença muitas vezes invisível, não deixa rastro, ou pelo menos o rastro que fica é um rastro que nem sempre tem uma fácil ligação com o sintoma. A gente tem essa dificuldade, nós não somos médicos para dar um diagnóstico aqui, mas mencionando aqui a ideia. Só que quando a lição vai analisar a história de Elias, ela vai trabalhar a história de Elias dentro de uma perspectiva de um efeito colateral. Às vezes, a doença pode gerar o sintoma como um efeito colateral, que é um efeito colateral que está associado à existência. Por exemplo, né, vocês acho que já ouviram falar muito essa frase, né, de René Descartes. Ele dizia assim, né, cogito ergo sum, né, eu penso, logo existo. A mente, conforme coloca aqui o nosso guia, né, essa doença que se alastra, a depressão, ela é a sede de tudo que acontece. As coisas boas, as coisas ruins, elas nascem dentro da nossa mente. E um efeito colateral é a depressão. Dentro de um contexto, nós temos aí uma situação, um problema, como é o caso de Elias. Eu até acho assim que ele chegou, não sei se foi exatamente isso, mas poderíamos dizer que foi algo parecido com isso, uma síndrome de burnout, ou seja, um esgotamento em função de um trabalho. O ministério profético dele o levou à exaustão emocional. Porque ele lutava contra tudo e contra todos. A ponto de, em algum momento, ele ser chamado de o único. Ele fala assim, eu sou o único, eu sou o remanescente, não tem mais ninguém. Então, esse esgotamento, a gente pode identificar na pessoa de Elias, esse esgotamento, ele trouxe esse efeito colateral, né? Eu até acho que a depressão poderia ser identificada aqui. Né, e a gente até poderia fazer aqui um histórico, Xará. De Elias, né? De Elias. Muito bem. Porque tudo há uma razão. Elias, ele vive na época de Acabe e Jezabel. Ele surge no capítulo 17 de 1 Reis, não é? Na época em que adoravam a Baal e haviam proclamado a morte de Jeová, né? Elias significa literalmente Jeová é Deus, né? Elia, né? De Yahweh, né? E Jeová é Deus. E ele aparece dizendo, Jeová vive. E as pessoas diziam, Jeová morreu. E aí Deus, como é muito irônico, disse, eu morri? Morreu.
Então tá bom. E Baal é quem? Baal é o deus da chuva, da fertilidade. Ele diz, então não vai chover. Deus é irônico, né? Deixa eu mostrar como é que eu tô morto. Baal é o deus da chuva? É, então não vai chover. E aí Elias fica numa batalha contra Acabe, o fraco Acabe e a dominante Jezabel, uma rainha pagã, até que ele chega no ápice, em 1 Reis capítulo 18, verso 20, no Monte Carmelo, ele enfrenta ali os 450 profetas de Baal, e ele acha que ali seria a solução da vida dele, a solução da vida de Israel, a salvação de Israel. Então ele faz um desafio, não é? Todos conhecem o desafio, ele diz, vocês vão armar um altar, eu vou armar outro, e o Deus que responder e consumiu com fogo a oferta sobre o altar será o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal clamam e se cortam, e Elias zomba, Baal foi no banheiro, Baal foi dormir. E até que Elias clama a Deus e diz, Senhor, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Me responde, ó Senhor. E Deus, Elias mal acaba a oração e Deus manda um fogo do céu e consome a pedra, o sacrifício, o altar, a água. Quase que consome quem está ali junto, não é? E Elias manda matar os profetas de Baal e ele dá um show. Foi o ápice do seu ministério, o ápice da sua vida. Ele pensou, agora Acabe vai ou matar Jezabel ou mandar embora. Acabe vai parar de ser um fraco e as pessoas vão se converter em Israel, vão voltar a Deus e Deus será adorado e tudo está resolvido. Elias sai do Monte Carmelo, nada do que ele esperava, nada do que ele projetava acontece. Acabe continua um fraco, Jezabel manda cortarem a cabeça de Elias. O povo continua na idolatria. O povo continua idólatra. E Elias vê que tudo que ele sonhou, tudo que ele projetou, e essa é uma das raízes da frustração, tudo se foi. Tudo esmiuçado. A vida dele havia acabado. Tudo que ele pôs, o sonho da tua vida não deu certo. E Elias então resolve desistir de tudo. Ele já vinha passando por pressões. Ele já vinha sendo atribulado por muitos anos seguidos, sofrendo perseguições. E agora, quando ele achava que tudo daria certo, tudo dá errado, Elias então cai, tudo o que indica o texto, numa depressão profunda. E olha que interessante, você menciona até o capítulo 18, tanto Jezabel como Acabe é um atentado à pessoa de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 19, no verso 2, pastor Robson, se você quiser ler, não é agora Jezabel se revoltando ou se levantando contra Deus. Agora é contra Elias. Virou pessoal, né? Olha aí. Virou pessoal a questão. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe. Eu penso que Jezabel era uma estudiosa do comportamento humano, por ser dominante. Muito inteligente. Ela sabia o ponto fraco de cada um. Ela conhecia do seu marido, mas ela conhecia também do profeta. Ela sabia que se ela mandasse alguém para matar o profeta, possivelmente Deus mandaria fogo do céu e consumiria, como aconteceu com Elias. Então Deus não queria mandar alguém para matar. Ela queria enfraquecer o profeta. Pior do que fazer é dizer que você vai fazer. E foi isso que ela fez. Olha o que ela diz aqui, ó. Ameaça constante. Ela ameaça. Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Muita ela podia ter mandado um exército atrás dele, mas ela sabia onde bater nele. E ela bateu para feri-lo. E isso aqui eu penso que foi, quem sabe, a gota d'água num copo que estava ali quase transbordando, né? De incertezas, de fraquezas, e ela pega no calcanhar e ele cai. O verso 3 é revelador, né? A respeito do comportamento de Elias agora. Veja que ele sai para salvar a sua vida. Você percebe que há na narrativa agora um constante abandonar de Elias? Ele deixa o lugar, ele deixa o moço, ele abandona o ofício profético, que não deveria abandonar, até que um momento ele deixa a vida, ele diz, eu quero perder a vida. Ele vai abandonando aos poucos, não é? Uma caminhada até que ele quer perder a própria vida. E nós temos aqui duas palavras, né? Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Será que medo e fuga realmente seria... Você vê o contraditório da dialética? Vamos dizer de Elias, assim, realmente o que salvaria a vida dele? Ele tenta salvar a vida e depois ele quer perder. Você percebe a luta que ele está? É a luta que quem passa por depressão enfrenta todo dia. Você está depressivo porque você perdeu tudo, ou você achou que perdeu tudo. São situações que nos causam, né? Na maioria das vezes, não sempre, às vezes pode ter questões genéticas também, mas são situações que despertam gatilhos. Então você está naquela situação porque perdeu, de repente, a saúde, o filho, o emprego, o casamento, a vida, a fé, sei lá.
Mas ao mesmo tempo que você está na situação porque você perdeu, você chega num momento de completo abandono que você quer perder tudo também, o pouco que lhe resta. Elias tenta preservar a vida e depois quer perder a vida que ele mesmo lutou para preservar. Sabe o que me chama a atenção aqui? É um contraste com o primeiro exemplo, porque o primeiro exemplo, o paralítico, ele sempre está pegado a pessoas. E aqui não. E o ser humano é assim. Há pessoas que em momentos difíceis na vida, elas se apegam a outros. O texto do verso 4 diz assim: depois foi sozinho para o deserto. Elias faz tudo diferente da primeira história. Ele não quer ninguém por perto. Ele se afasta. Evidentemente aqui, Xará, nós estamos até conversando aqui nos bastidores, né? A questão do isolamento. O isolamento é um sintoma muito nítido em pessoas com depressão. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, né? Quais são os sintomas de uma pessoa depressiva? Eu tive, durante alguns anos da minha vida, depressão. Precisei me valer de medicamentos controlados para poder resolver esse problema. E como depressivo que eu sou, eu falo isso porque eu acho que a depressão, crônica, como foi o meu caso, ela não cura. Você aprende a lidar com ela, a conviver e a continuar a vida. Dentro desse contexto, o que eu penso assim, que a percepção das coisas, a percepção, ela faz toda a diferença. E o depressivo, o que ele faz? Nem sempre o depressivo, ele vai enxergar o que não existe, mas ele vai ser extremista em tudo aquilo que ele vê. Ele pega um soldado e cria um exército. Basicamente seria esse o depressivo. Eu estou tomando aqui essa direção, né, do extremismo. A fuga, às vezes, ela é baseada numa visão extrema que você faz quando depressivo, que nada presta, ninguém é bom, você se afunda num poço de solidão. E até aquilo que ele pensa dele mesmo, né, pastor? Tudo, ele projeta tudo. Por exemplo, falando sobre a lição passada, José, né? Quem nós enxergamos de nós mesmos. E aquele que está em depressão, a revelação que ele tem dele mesmo é algo doloroso. Senhores, é que o depressivo ele está sensível, né? Veja, se eu tocar na sua pele agora, me presta teu braço aí, não dói. Mas se você tivesse com uma ferida aqui, o mesmo toque teria um sentido completamente diferente. Então ele está mais sensível e isso faz com que, de fato, ele enxergue de uma outra forma, não é? Eu passei e tenho passado, como o pastor Robson falou, uma luta constante pela depressão. Mostrei aqui, amigos, uma foto minha de mais ou menos 4 anos. Acho que um pouco Imagine, mais, né? 4, 5 anos. Eu estava com... Hoje eu tenho 85 quilos, eu estava com 59, 58 quilos. Parecia o inimigo do He-Man lá, o esqueleto, né? Resultado por fora daquilo que você está por dentro. E tentei tirar a vida. E alguns amigos, como o pastor Robson, vocês aqui que estão, foram essenciais, além dos médicos. E eu queria falar especialmente para alguém que está passando agora, pastor Robson, por uma depressão profunda. Porque perdeu um filho, porque perdeu emprego, porque de repente algo na vida deu errado, por uma situação de abuso, eu não sei qual foi o motivo. E está pensando em tirar a vida. Como Elias pensou no verso 4, né? Senhor, eu desejo a morte. Alguns sinais da pessoa que está no limite para tirar a vida. Primeiro, a nossa sociedade tende a categorizar ainda a depressão como frescura, como uma fraqueza. Imagina o pastor Robson, o pastor Assunção Domingos dizer que tem depressão. Isso é para os fracos. Não, isso é para o humano. Isso é para o ser humano. Até Elias, o grande Elias que fez fogo descer do céu, passou por uma situação assim. Quais são os sinais? Primeiro, falta de esperança. Talvez você possa se identificar aqui. Isso aqui eu trouxe de especialistas mesmo. Segundo, acreditar que as coisas estão terríveis além do que estão. Terceiro, sensação de desamparo. Todos me abandonaram. Quarto, afastamento social. Quinto, perda de interesse pela vida. E o que nós deveríamos fazer com essas pessoas? Porque, veja, as situações são diferentes. Talvez você diga assim, Wanderson, mas você não passou pelo que eu estou passando. Não mesmo. E eu sempre digo o seguinte, pastor Robson. Se você perder um dedo e eu só levar uma martelada no dedo, eu não sei o que é perder o dedo. Eu não posso dizer, eu sei o que você está passando. Porque eu levei uma martelada. Não, eu não sei. Eu não sei o que é perder o dedo, mas eu sei que dor no dedo não é legal. Não importa qual seja o nível.
Existem níveis de depressão. Dizem que entre o branco e o preto, existem 30 níveis de cinza que os nossos olhos podem detectar. Então, a depressão tem diversos níveis. Mas algumas dicas aqui. Primeiro, ouça a pessoa. Só ouça. Nunca diga, eu sei exatamente o que você está passando. Você não sabe. Você não sabe o que a pessoa está passando. Não discuta. Não, mas veja, você... Não discuta. Só ouça. Depois, não culpe a pessoa. Ah, mas também, né, Robson, você está passando por isso porque você poderia... Os amigos de Jó, né? Os amigos de Jó. Não sejam os amigos do paralítico, né? Só leve a pessoa até Cristo. Próximo. Apenas esteja lá. Não tenha medo de confrontar a pessoa. Diga, escuta, pessoas que passaram por situações semelhantes, não igual, mas semelhantes à sua, pensaram em tirar a vida. Você por acaso tem pensado nisso? Confronte a pessoa. Pode ser o ponto decisivo da virada dela. Tá? Confrontar a pessoa cara a cara. E conduza a pessoa sempre a Cristo, a especialistas, e faça-se presente para ajudar. Isso pode ser o ponto da virada para ajudar alguém. Ok? Nós poderíamos, nessa lição, trabalhar só o tema da vida de Elias, né? Por exemplo, nós já vamos agora caminhar para o final, mas eu trago para vocês aqui a oração de Elias. Normalmente, um doente que crê em Deus, ele ora por cura. Olha a oração de Elias. Elias sentou-se debaixo de um pé de zimbro, minha tradução traz de esta, e orou. Ele orou a Deus. Mas diz a Bíblia assim, pedindo para morrer, basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor do que meus antepassados que já morreram. Eu fico pensando o que leva um homem de Deus, um profeta, não é um ateu, não é um descrente, não é um indivíduo revoltado, um homem de Deus orar pedindo a morte e não a cura. Eu estava olhando uma coisa interessante que talvez ilustre o que ele fez. Por exemplo, você sabia que a cor não existe objetivamente, né? A cor ela não existe. Elas surgem como resultado da leitura que o seu cérebro faz da luz. Tanto é que você tem uma deformidade, né, neurológica de alguns, que é a pessoa daltônica, que não enxerga. E existem alguns grupos, por exemplo, foi feito um estudo de cromoterapia e estereótipo em algumas tribos da África, que descobriram que eles, por exemplo, não conseguem enxergar o azul. Não é que o azul não exista. A percepção deles do azul é uma coisa complicada. E olha só o que Isaac Newton falou sobre isso. Os raios luminosos, em termos apropriados, eles não têm cor. Neles, nada mais há do que certo poder e disposição para despertar uma sensação desta ou daquela cor. O que acontece com o depressivo, no caso de Elias? Ele não consegue mais enxergar. Ele é um homem bom, ele é um homem de Deus, ele fala em nome de Deus, mas ele perdeu a capacidade de ver, de enxergar, de perceber. Não é que a cor não está ali, não é que não tinha mais razão para continuar existindo. Ele perdeu essa capacidade. E isso acontece com qualquer ser humano, qualquer pessoa. Isso pode ser genético, passado de geração para geração, ou pode ser alguma coisa que você desenvolve na jornada. Você passa aí por um divórcio, você perde o emprego, fica trancado, isolamento que nós vivemos há tempo atrás da pandemia. Tudo isso são agentes potencializadores para você perder essa capacidade do discernimento e viver num breu, como era o caso de Elias. Ele não via mais solução para nada. Por isso ele ora, ele pede. É porque ele não tinha fé? Você está falando de Elias, que ele não tinha fé, meu camarada, minha camarada? Que isso? O cara fazia, através da oração, cair fogo do céu, Deus falava com ele. São as situações da vida que podem nos ferir no campo de batalha. Vocês sabem qual o lugar predileto do mundo onde as pessoas depressivas tiram a vida? É a Golden Gate Bridge, a ponte lá de São Francisco. Vocês já passaram por lá, né? Desde que ela foi fundada por Joseph Strauss em 1937, quase 2.000 pessoas já tiraram a vida ali. Há um mito de que ao corpo tocar as águas a pessoa adentra para uma eternidade, etc. Muitas pessoas, o fato é que elas tiram a vida ali. Apenas 2% das pessoas que se jogam da ponte, de fato,
conseguem sobreviver à queda, Uhum. acho que de mais de 7, 8 metros ali, né? E o corpo Muito atinge mais. mais de É muito, 200, é muito mais, né? alta a ponte. Ali deve Eu ter, sei lá, uns 30 metros, 30. talvez mais. Eu sei que o corpo atinge a velocidade de cerca de 200 km por hora ao atingir a água e você se quebra inteirinho, não é? Uhum. Os especialistas perguntaram para as pessoas que sobreviveram às quedas ali da Golden Gate Bridge. Elas perguntaram... A ponte tem diversas alturas, na verdade, né? Mas perguntaram do local principal dali que elas sobreviveram, de onde elas pulam. 67 metros. 60, é muita coisa, né? Mais o dobro do que pensamos. O que você sentiu no exato momento que você soltou os cabos ali da ponte e você percebeu que não tinha mais volta? Perguntaram aos pouquíssimos que sobreviveram. Eles disseram o seguinte: a primeira coisa que veio à minha mente foi: acabou. E a única coisa que eu queria era só mais uma chance. A única coisa que eu queria era só mais uma chance. As pessoas perguntam assim, Pastor Robson, quem comete suicídio vai herdar o reino do céu ou não? Eu já fiz velório de quem cometeu suicídio. Apocalipse nos diz lá no capítulo 20, verso 8, que os homicidas, os que praticam homicídio não se arrependem, não herdarão o reino. Não diz do suicida. E eu pergunto, se Deus vai nos julgar por toda uma vida, como diz Ellen White, não por um ato isolado, como Deus vai julgar a mente de alguém que estava tão fora de si a ponto de tirar a vida? Por isso eu acredito que sim. Há esperança de salvação, sim. Deus não pode julgá-la por aquele ato, por aquele momento. Mas eu diria para você que está pensando em tirar a vida, como eu já pensei e já tentei. E eu tentei mais de uma vez. E não é frescura. Ah, mas se tentou porque não tirou então? É frescura, não. É para chamar atenção, não. 80% das pessoas que cometem suicídio tentaram mais de uma vez. Pelo menos duas. Pelo menos 2 vezes. Eu diria para você, não desista. Porque você não vai ferir só você. O suicida, como dizem os especialistas, ele é muito diferente de homicida. Ele não seria capaz de ferir o outro. Ele não seria capaz. Ele prefere ferir a si mesmo. Mas você não vai ferir só você. Você vai machucar pessoas que te amam. Que você pensa que não te ama. Que você acha que não te ama, mas amam você. Não desista por você, por Deus e por elas. E aqueles que têm pessoas em volta de si, pensando em cometer um suicídio, eu diria: obrigado por lutar por aqueles que estão fracos demais para lutar por si mesmos. E eu talvez só esteja aqui falando para vocês, porque algumas pessoas lutaram por mim. E especialmente Deus lutou por mim. Amigos, nós vamos caminhar para o final. Como é que os doentes, os enfermos, os tristes, os angustiados, os depressivos podem encontrar descanso, paz em meio às enfermidades, doenças e mais do que isso, quando muitas vezes as orações elas não são atendidas? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque um depressivo, como é o caso de Elias, nesse momento aqui, que nós acabamos de descrever do capítulo 19, ele tem que entender uma coisa. A cura para ele não é estritamente espiritual. Ela pode ser fisiológica, precisa de tratamento. Não é falta de fé. Uhum. Então, você tem que cuidar desse aspecto. Mas veja, a cura também não é estritamente farmacológica, não é através de medicação, não é através de alguma terapia que você possa fazer. Isso não vai fechar a ferida completamente, vai amenizar a dor. Ela também passa pela necessidade de você buscar a Deus. O descanso pleno, portanto, só é possível em 2 direções. Você precisa, e eu estou dando aqui meu testemunho para vocês, como eu já disse, você precisa procurar ajuda. Procure médico, tome medicamento se for necessário. Mas lembre-se, isso sozinho também não resolve o seu problema. Você precisa de Deus. E é somente assim, quando você entender, você vai conseguir descanso. Porque o primeiro passo para a cura é o diagnóstico. É o reconhecimento, é a descoberta da fraqueza. E ao procurar a ajuda de algum especialista e ao se derramar diante de Deus, como foi Elias, eu quero terminar usando aqui uma frase. Deus se incomoda mais com a hipocrisia dos santos do que com a sinceridade dos pecadores. Elias pediu a morte. Sabe o que Deus deu para ele? A vida eterna. Uhum. Então vá a Deus e abra o seu coração a Ele.
Fale do seu descontentamento, da sua angústia, do seu sofrimento. E pode ser que, como Elias, agora mesmo, Deus faça o imponderável. Ele te dê o que você não está esperando, que é o descanso, o livramento. Xará, houve, Xará, para a gente terminar aqui, houve uma mudança, a reviravolta na vida de Elias? Houve. Quando ele vai para o Monte Horebe, né, o Sinai, tem uma coisa no texto que me chama a atenção. Quando Deus aparece, vem o vento, vem o fogo, vem a brisa mansa e suave. Por 2 vezes Deus diz para Elias assim: que fazes aqui, Elias? Notem, Deus não diz que fazes aí, Deus diz que fazes aqui. Ele estava ali já, antes de Elias chegar. Uhum. Antes de Elias sentir, antes da brisa suave, ele já estava com Elias, mesmo que Elias não tivesse percebido. Então eu acho que é isso, né? Como o pastor Robson disse, é mais do que o físico, é também o físico, procure. Você precisa de especialistas, Deus deixou os especialistas, os remédios, mas é mais do que isso. É você entender que Deus está com você mesmo em meio às atrocidades da vida. Algumas pessoas me perguntam hoje assim, pastor Robson, e aí? Você está melhor, né? Aquela situação toda mudou? Não mudou. A situação continua a mesma, eu diria. Fui eu que mudei. Aliás, fui eu que estou mudado por Deus. Às vezes a situação não vai mudar. E a situação de Elias não mudou ali. Se você fosse pensar, continuava tudo igual. Mas Elias saiu daquela caverna diferente. A situação era a mesma. Elias não. Por quê? Deus deu uma visão diferente a ele. A percepção de Deus. Eu quero compartilhar, finalizando aqui nosso programa, há um texto que foi escrito e são muito relevantes esses pensamentos de Ellen White. Ela diz assim, eu quero que você preste atenção agora, escute aí. Eles são confortadores, dizem assim, continue olhando para Jesus, fazendo com fé orações silenciosas, apoderando-se da força de Deus. Que bonito, né? Quer tenham manifestos sentimentos, quer não, avancem resolutos, como se cada uma das orações feitas tivesse sido acolhida pelo trono de Deus e atendida por aquele cujas promessas não falham jamais. Prossigam no caminho, cantando, salmodiando a Deus em vosso coração, mesmo quando oprimidos por uma sensação de peso e tristeza. Digo-lhes, como alguém que sabe, virá a luz, a alegria será o nosso quinhão, e as névoas e nuvens serão espancadas. E passamos do poder opressor das sombras e trevas para a clara luz de sua presença. Que essa clara luz da presença do Senhor esteja em sua vida. Não importando como você esteja vivendo agora. Mas Deus, Ele está contigo. Pastor Robson, muito obrigado, Xará. Uma lição abençoada que preenche o nosso coração das certezas de que Deus jamais abandona os seus filhos, de que Deus está conosco, de que Jesus se preocupa com as nossas ansiedades, com as nossas doenças emocionais, físicas. Mas o que Ele mais deseja, gente, é tirar-nos desse mundo tão terrível e vivemos na eternidade. Pastor, termine orando por todos nós. E nós esperamos você na semana que vem. Que Deus te abençoe. Pastor, ore. Na sua presença, Senhor, estamos como Elias, trazendo e expondo a nossa fraqueza, esperando a transformação que vem das tuas mãos. Abra os nossos olhos para que possamos ver além do problema, além da tempestade, além da perseguição, do sofrimento. Que os nossos olhos eles se preparem a tal ponto de, mesmo estando aqui, podemos olhar o ali, o além, a eternidade que o Senhor preparou para todos nós. Dá-nos a liberdade, que sejamos livres, descansando em Ti. Assim, consagramos a nossa vida e entregamos ao Senhor mais uma vez, orando em nome de Jesus. Amém.